Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você novamente aqui no nosso estudo do livro Obras Póstumas. Hoje nós vamos estudar sobre as expiações coletivas e também sobre o orgulho e o egoísmo. No tocante às expiações coletivas, vamos entender se há responsabilizações perante a justiça divina também de famílias, de culturas, de raças e povos, ou se as responsabilizações são sempre individuais. E no tocante ao orgulho e ao egoísmo, vamos entender as suas causas, os seus efeitos e a forma de destruí-los, para que possamos realmente crescermos e evoluirmos. Portanto, temos muitos assuntos hoje para estudar e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos aprender então? O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo, iluminando vidas, transformando corações. Então vamos lá, meus queridos amigos, começar com o nosso capítulo sobre as expiações coletivas. Kardec inicia este capítulo trazendo um questionamento, uma questão. E essa questão, em resumo, diz o seguinte: nós já sabemos que existe a lei de causa e efeito e que cada um de nós, individualmente, é responsabilizado pelos seus equívocos. Aquilo que nós fizemos, nós precisaremos, no momento certo, nos reajustarmos com a lei, resgatarmos aquele equívoco, aquele débito para com a justiça divina. Ok, mas e no tocante às coletividades? Será que existe, por exemplo, equívocos cometidos não por uma pessoa individualmente, mas por um grupo de pessoas, por uma família, por uma raça, por um país, por um povo? E em caso positivo, como seria essa responsabilização? Nós sabemos que existem as expiações coletivas. Nós verificamos isso quando nós percebemos determinadas situações que acontecem com a coletividade. Por exemplo, uma pandemia, mas muitas vezes nós verificamos determinados fenômenos naturais que acometem um grupo de pessoas. E a questão que se coloca é: se essas situações, muitas vezes a lei de destruição, ela chega a um grupo específico de pessoas, por que aquelas pessoas precisam estar ali juntas? Será que haveria, de alguma forma, um erro, um equívoco, um comprometimento para com a lei de forma coletiva? A questão que ele coloca é exatamente essa. Então, ele diz assim: o Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, como consequências imediatas das faltas cometidas na existência precedente ou como expiação do passado, que nós já sabemos. Mas, uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas,
não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos, às vezes uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, toda uma raça, e que se abatem tanto sobre os bons como sobre os maus, assim sobre os inocentes como sobre os culpados. Então, a dúvida que ele coloca é se nessas expiações coletivas, ali há responsabilização, segundo o questionamento, daqueles que são culpados, mas dos bons também. Como se explica isso? Já que cada um só responde pelos seus equívocos. A questão que ele coloca é: será que numa expiação coletiva há pessoas boas que acabam, na verdade, sendo responsabilizados por aquilo que não lhes cabe? Qual é a posição da doutrina espírita sobre esse assunto? E aí, a resposta que nós recebemos aqui da espiritualidade, Kardec nos coloca dessa forma, nos dizendo o seguinte: todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram, na verdade, descobertas e estudadas partindo-se da individualidade e, a partir da individualidade, ela vai se generalizando. Então, ele diz, partindo-se do estudo da individualidade e do da família, para o de todo o conjunto, generalizando-as. O que ele está querendo dizer aqui para nós? Que, na verdade, todas as leis, elas são aplicadas, iniciam-se na individualidade, mas essas mesmas leis que são universais, elas se estendem para o todo, elas vão se generalizando. E ele está querendo dizer que, assim como a lei de causa e efeito, ela é suscetível de ser aplicada para as individualidades, ela igualmente é suscetível de ser aplicada para as massas, para as famílias, para as aglomerações. O que na verdade, Kardec vai nos mostrar? Que assim como há equívocos individuais, há equívocos que são coletivos. E se os equívocos são cometidos juntos por uma aglomeração, natural que aquela aglomeração, em expiações coletivas, se reajuste com a lei. Então, ele está querendo mostrar para nós que não há, na verdade, vítima. Ninguém numa expiação coletiva está respondendo pelo erro de outro, está respondendo por um erro seu, cometido individualmente ou coletivamente. E aí ele diz assim, as faltas do indivíduo podem ser coletivas. Ou seja, há faltas que são cometidas por uma família, há faltas que são cometidas por uma nação, e cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia em virtude da mesma lei de causa e efeito. Eu estou querendo dizer que não importa que eu tenha cometido um equívoco, um ilícito perante a lei de Deus, de forma individual ou coletiva, eu vou precisar me reajustar com a lei, de uma forma ou de outra, tá? E aí, ele diz, as expiações, portanto, também são solidárias, o que não suprime a expiação simultânea das faltas individuais. O que ele está querendo dizer? Eu posso ter faltas individuais que eu preciso resgatar e eu posso ter faltas coletivas que eu também preciso resgatar. E eu posso resgatar ambas simultaneamente. Eu não preciso resgatar uma ou outra numa existência. Eu posso resgatar tanto as individuais como as coletivas, mas eu irei resgatá-las. Eu trago para vocês um slide que vai exatamente nos dar a ideia desse raciocínio. Diz Kardec, 3 caracteres há em todo homem: o do indivíduo, do ser em si mesmo, do membro da família e, finalmente, de cidadão. Sob cada uma dessas 3 faces, pode ele ser criminoso e virtuoso. Isto é, pode ser virtuoso como pai de família, ao mesmo tempo que criminoso como cidadão.
e reciprocamente. Daí as situações especiais que para si cria nas suas sucessivas existências. Prestem atenção, então, no que ele nos colocou nesse momento. Ele deixou exatamente claro para nós que nós podemos ser responsabilizados nesses 3 aspectos. Ele disse, como indivíduo, na minha relação comigo mesma, com a família, vejam bem aqui no slide como ele colocou, olha aqui, com a família e como cidadão. Eu posso ter equívocos que eu cometo em relação a mim mesma, eu posso ter equívocos que eu cometa em relação a uma família, dentro de um grupo familiar, como perante a sociedade, como cidadão. Então, são 3 facetas onde eu posso, de alguma forma, me equivocar e eu vou responder individualmente ou coletivamente por todas elas. Vejam que interessante, muito interessante esse raciocínio, é importante para que nós possamos compreender o que de fato está sendo mostrado para nós. Então, diz o seguinte, salvo alguma exceção, pode-se admitir, como regra geral, que todos aqueles que numa existência venham a estar reunidos por uma tarefa comum, já viveram juntos para trabalhar com o mesmo objetivo e ainda reunidos se acharão no futuro, até que hajam atingido a meta, isto é, expiado o futuro ou desempenhado a missão que aceitaram. Significa dizer que nós não estamos unidos numa mesma família, numa mesma cidade, realizando trabalhos espíritas ao acaso. Todos nós que estamos juntos já estivemos juntos num passado e estamos juntos muito provavelmente porque estamos juntos resgatando erros do passado cometidos também de forma coletiva. Nada é por acaso. As pessoas não se reúnem ao acaso. O acaso não existe, a doutrina espírita já nos diz isso de forma muito plena. Portanto, assim como há as expiações coletivas, há os trabalhos, os resgates, as reparações coletivas, ok? É isso que a Kardec está nos ensinando e mostrando para nós. Então, ele diz o seguinte, o inocente de hoje pode ser o culpado de ontem. Não é porque, em tese, hoje, eu estou na condição de inocente e pereço, por exemplo, numa expiação coletiva, que eu não tenho o que resgatar. Eu tenho sim, porque, muito provavelmente, eu me equivoquei, eu sou considerada culpada individualmente para com a família ou perante a sociedade como cidadã no passado. E hoje eu estou resgatando individualmente ou coletivamente aquele equívoco. Então ele diz, quer ele seja atingido individualmente, quer coletivamente, é o que ele mereceu. Ele merecia passar por aquela expiação, por aquele resgate, por aquela situação delicada. Então, há as faltas do indivíduo e as do cidadão. A expiação de umas não isenta da expiação das outras, pois que toda dívida tem que ser paga. Olhem que interessante, o fato de eu ter expiado as minhas dívidas no aspecto individual não significa que eu não vou precisar expiar as que eu cometi como cidadão perante ou contra a sociedade. São faltas distintas e eu vou expiar de formas distintas. Aqui diz Kardec, eu posso ser na minha vida privada uma mulher, uma pessoa, uma criatura de virtudes, como mãe, como esposa, dentro do âmbito familiar. Mas eu posso, como cidadã, perante a sociedade, agir de forma equivocada. Então, conquanto eu não esteja assumindo dívidas individualmente, eu estou assumindo coletivamente e vou precisar resgatá-las coletivamente. Muito provavelmente numa expiação coletiva, se não nessa existência, numa próxima. Então, é isso que ele vem dizendo aqui.
Posso ser mau cidadão, ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes de lesa sociedade, mas ter uma vida privada de virtudes. Então, essas faltas coletivas é que são expiadas coletivamente pelos indivíduos. Então, vejam aí o que ele está dizendo. As faltas individuais são expiadas individualmente. As faltas coletivas são expiadas coletivamente. Interessante, como é bom nós estudarmos, como é bom nós aprendermos. A doutrina espírita é fantástica e ela nos elucida essas questões. Então, ele diz aqui, a solidariedade não é apenas para o presente, estende-se para o passado e para o futuro, pois as mesmas individualidades se reuniram no ontem, se reúnem hoje e se reunirão no amanhã. Talvez hoje eu já esteja espiando, talvez hoje eu ainda esteja espiando, talvez hoje eu já esteja reparando, ou talvez hoje eu esteja ainda me comprometendo para com a lei coletivamente. Cabe a cada um de nós refletir sobre a nossa postura como cidadão perante a sociedade que nós estamos inseridas, tá? E aqui trago para vocês mais um slide que vai nos ajudar nessa compreensão. Então vejam, a criatura renasce no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, quer por simpatia, quer para continuar com os elementos já elaborados, estudos começados para se aperfeiçoar, prosseguir trabalhos encetados e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. A reencarnação no mesmo meio é a causa determinante do caráter distintivo dos povos e das raças. Embora melhorando-se, os indivíduos conservam o matiz primário, até que o progresso os haja completamente transformado. Então vejam aí que nós vamos estar juntos sempre com essas pessoas. Aquela raça que tem um comprometimento comum, ela vai voltar para que ela possa espiar conjuntamente, para que ela possa progredir conjuntamente e para que possam se elevar também conjuntamente. Então, não é à toa, mais uma vez, nós dizemos que nós estamos juntos a determinadas pessoas. Tudo há uma razão de ser. E é isso que é importante, porque nós percebemos exatamente, mais uma vez, como Deus é perfeito, como tudo acontece de forma maravilhosa para nos auxiliar no entendimento, para nos auxiliar na compreensão de tudo aquilo que nós necessitamos, certo? Continuando, então, aqui, o que nos mostra ainda? Nós já estamos numa nota, tá? Isso aqui já é uma nota trazida na obra Obras Póstumas. Então, ele quer dizer o seguinte, que, na verdade, isso vai acontecer, essas mudanças vão acontecer até que a humanidade se transforme, mas nada disso é do dia para a noite. Então, ele diz, muitas convulsões sociais ocorrem para que haja essa melhora da sociedade. Os espíritos vão, pouco a pouco, se esclarecendo pelas experiências, adquirindo entendimento e paulativamente vão se aprimorando. Aí ele diz aqui, traz uma palavra de Jesus que diz, quem matou com a espada perecerá pela espada. São as palavras do Cristo. E aí ele quer dizer o seguinte, é a lei de causa e efeito, que se aplica individualmente às coletividades também. Se eu cometi uma ilicitude perante a sociedade, se eu comprometo várias pessoas com aquela minha postura, então, de alguma forma, eu vou precisar colher sofrimento e dor. Como ele diz aqui, se eu matei com a espada, perecerei com a espada. Eu vou receber também um pouco de dor, não na mesma proporção, porque a justiça de Deus é misericordiosa. Eu não vou sofrer na mesma proporção que eu causei, o mal que eu causei às pessoas, mas eu vou precisar colher um pouco de sofrimento e dor, individualmente ou coletivamente. Então ele diz, quer se trate de um indivíduo, quer de uma nação ou de uma raça, todos são solidários, tanto no bem quanto no mal. Se juntos fazemos o bem, vamos colher o bem. Se juntos
fizermos o mal, vamos colher o mal. Para o Espiritismo, a solidariedade é um fato que se assenta numa lei universal da natureza, que liga todos os seres do passado e do presente e do futuro, e cujas consequências ninguém pode subtrair-se. Portanto, é isso que ele está querendo dizer. Nós vamos, de uma forma ou de outra, resgatarmos aquilo que nós tivermos cometidos. Vejam bem, quem quer que desça ao âmago dos princípios do espiritismo filosófico, que considere os horizontes que ele desvenda, as ideias a que dá origem e os sentimentos que desenvolve, não duvidará da parte preponderante que há de ter na regeneração, pois que precisamente e pela força das coisas ele conduz ao objetivo a que a humanidade aspira, o reino da justiça, pela extinção dos abusos que lhe hão obstado o progresso, pela moralização das massas. Então nós estamos vendo exatamente isso, que mais cedo ou mais tarde, é a doutrina espírita que vai nos ajudar nesse processo de moralização, porque a doutrina espírita, ela vai, pelas informações que ela nos traz, pelo conhecimento, pela clareza de ideias, ela vai tirando o véu realmente que existia sobre as nossas vistas e vai nos ajudando, de fato, a caminhar, a entender tudo aquilo que nós precisamos mudar, enfrentar, melhorar dentro de cada um de nós. O processo não é tão rápido, mas ele vai se dar. Então, a doutrina espírita, ela chega no primeiro momento, trazendo uma ideia nova. Aí, pouco a pouco, essa ideia vai sendo incorporada a várias pessoas da sociedade. Então, as pessoas modificam a sua forma de ver e de agir, e isso vai ser visto, isso vai se refletir nas instituições, no mundo, na humanidade, na sociedade, nas leis que regem o mundo. Por isso, as sociedades vão se reajustando, vão expiando coletivamente e vão progredindo, certo? Então, diz aqui, a influência da doutrina espírita, então, será preponderante pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caracteres e aos costumes dos homens. E as relações sociais, tudo isso vai pouco a pouco se aprimorando, se elevando e vai causando naturalmente, como ele diz aqui, a mudança nas relações sociais e no mundo. Então ele diz aqui, presta atenção, ele diz, não será ele quem? Ele quem? O Espiritismo, que fará as instituições do mundo regenerado. Os homens é que as farão, sob o império das ideias da justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade, bem mais compreendidas graças à doutrina espírita. Então, não é o espiritismo que vai fazer as novas instituições, a nova sociedade. São as próprias pessoas, os próprios homens, reformados por uma ideia de justiça mais correta. Essas pessoas é que irão realmente promovendo a modificação da humanidade e da sociedade. Vem mais uma vez aqui Kardec nos dizer: a humanidade se compõe de personalidades que constituem as existências individuais e das gerações. Não, vou ler de novo aqui. A humanidade se compõe de personalidades que constituem as existências individuais e das gerações, que constituem as existências coletivas. Umas e outras avançam na senda do progresso, por variadas fases de provações, que, portanto, são individuais para as pessoas e coletivas para as gerações, do mesmo modo que para o encarnado, cada existência é um passo à frente, cada geração marca um grau de progresso para o conjunto. Então, olhem que interessante o que está sendo colocado nesses slides. Ele diz aqui, vou até voltar, ele diz: umas e outras avançam na senda do progresso, ou seja, tanto a individualidade, as individualidades como as gerações, ambas avançam na senda do progresso por variadas fases de provações, ou seja, de provações individuais ou de provações coletivas, certo?
E ele diz que, portanto, são individuais para as pessoas e coletivas para as gerações. Mas fato é que vai sempre acontecer a mudança, o progresso, o desenvolvimento de todos, das coletividades e das individualidades também. E é isso que é maravilhoso, porque nós vamos percebendo que nós, com certeza, teremos a oportunidade de evoluir, teremos a oportunidade de realmente nos elevarmos. E não iremos, isso não vai acontecer única e exclusivamente comigo, mas com a humanidade, com as gerações. Estamos todos, então, conectados. A solidariedade realmente é entre todos nós. E aí, mais uma vez, vai já finalizando aqui esse primeiro capítulo, diz o seguinte: então, o Espiritismo lhes ensinará às individualidades e às gerações, às coletividades, lhes ensinará que, se as faltas coletivamente cometidas são expiadas solidariamente, os progressos realizados em comum são igualmente solidários. Mais uma vez, a solidariedade existe tanto no bem quanto no mal. E aí diz: princípio em virtude do qual desaparecerão as dissensões de raças, de famílias, de indivíduos, da humanidade. Livre das faixas da infância, avançará célere e virivelmente para a conquista de seus verdadeiros distintos, certo? De seus verdadeiros destinos, de seus verdadeiros destinos. Então, nós vamos chegar realmente a esse estágio. Individualmente ou coletivamente, vamos progredir. As expiações coletivas existem? Sim. O progresso coletivo existe? Sim. E a nós cabe o quê? Sermos bons individualmente, perante a família e como cidadão. Quando nós conseguirmos agir como cristãos nessas 3 facetas, nós conseguiremos verdadeiramente evoluir. E aí as expiações vão deixando de existir e o progresso vai acontecendo de forma individual e coletiva também, certo? Partindo para o nosso próximo capítulo, vamos estudar o egoísmo e o orgulho. Vamos estudar causas, efeitos e meios de destruí-los, tá? Eu já vou trazer uma visão geral aqui do nosso capítulo e depois nós vamos para os detalhes, para os slides para vocês. O que na verdade, Kardec vem nos dizer neste capítulo? O seguinte, que o orgulho, ele decorre essencialmente da ideia equivocada que nós temos no que tange a nossa grandeza. O orgulho, ele acontece porque nós, na verdade, nos consideramos mais do que realmente somos. E ele diz que essa visão equivocada do orgulho e do egoísmo, ela vem porque nós ainda não temos o real e o pleno conhecimento das leis de Deus, da imortalidade da alma, da vida após a morte, das experiências reencarnatórias. Porque quando nós passamos a entender, compreender o amanhã, nós percebemos que nós não somos melhores do que ninguém, que hoje eu posso estar momentaneamente numa condição melhor, por exemplo, materialmente, mas amanhã eu posso ser uma pessoa mais humilde, porque nós vamos trocando de papéis, para que em cada um deles nós possamos aprender e evoluir um pouco. Então ele diz que essa ideia de que nós somos melhores decorre exatamente do desconhecimento das informações trazidas pela doutrina espírita, porque essas informações abrem a nossa visão, iluminam a nossa consciência e vão tirando de nós aqueles pensamentos equivocados que nós tínhamos sobre nós mesmos. E quanto mais nós percebemos isso, mais nós vamos trabalhando esse egoísmo, esse orgulho e nós vamos evoluindo. Só que aqui nesse livro, no livro Obras Póstumas, ele vem exatamente dizendo começa dizendo que nós sabemos que a maior parte das chagas, dos problemas, das dificuldades do homem vem exatamente do orgulho e do egoísmo. Então ele diz, é bem sabido que a maior parte das misérias da vida
tem origem no egoísmo dos homens. E ele diz, o egoísmo dos homens se origina no orgulho. Então ele diz, esse egoísmo acaba fazendo com que as pessoas sacrifiquem os outros, a vida do outro, a felicidade do outro, por si mesmo. Ele diz, sacrifica sem escrúpulos os interesses alheios, sejam esses interesses insignificantes ou não. A pessoa sacrifica porque ela só vê, só almeja, só foca nela mesma. Então ele diz aqui, a extinção desse pensamento, dessa ideia do eu, em detrimento de mim, em benefício do outro, vai pouco a pouco acabando diminuindo esse orgulho e esse egoísmo. Mas, enquanto a exaltação excessiva da personalidade preponderar, o orgulho e o egoísmo não cessam da vida humana. Então ele diz aqui, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. É dizer, eu me acho muito bom, eu me coloco numa condição de relevo muito grande. Eu dou muita importância a mim. Quanto mais importância eu dou à minha pessoa, mais egoísmo eu tenho e mais eu, como ele coloca aqui, mais eu sacrifico os interesses e o bem-estar do meu próximo. Por isso ele diz que, na verdade, o egoísmo nasce do orgulho, porque é o orgulho exacerbado, essa ideia de que eu sou melhor do que os outros, que faz com que o egoísmo nasça em nossos corações. Então, o que nos diz Kardec? O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. Ele não criou o mal, o homem é que o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre arbítrio. Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. Então, vamos entender o que Kardec está nos dizendo. Kardec vem nos mostrar, então, que o orgulho e o egoísmo nascem exatamente do instinto de conservação. Vamos refletir em relação a isso? O instinto de conservação, nós temos condições de estudá-lo bem no Livro dos Espíritos, ele mostra que nós precisamos preservar a nossa vida. Tudo aquilo que possa colocar em risco a nossa existência, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos evitar, porque o instinto de conservação é aquele que nos preserva de qualquer perigo. E o instinto de conservação, então, faz com que eu pense em mim. Eu preciso pensar em mim, na minha saúde, na minha vida, na preservação do meu organismo, para que eu possa me manter viva. Então, é natural eu pensar em mim, certo? Com isso, esse egoísmo é natural, porque se eu não tivesse egoísmo, se eu não pensasse em mim, eu colocaria a minha vida em risco e o instinto de conservação estaria comprometido. Então, ele diz o seguinte, o instinto de conservação naturalmente fez nascer o orgulho e o egoísmo. Só que ele diz, é o que ele está dizendo aqui, o problema é que o homem, ele não tem limites, ele se excede, ele não sabe utilizar o instinto de conservação de forma moderada. Os sentimentos do orgulho e do egoísmo, que partem do princípio de conservação, se fossem utilizados de forma moderada, não trariam malefício nenhum. O problema é que o homem não faz isso. Então ele diz, todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito de inútil, ele não criou o mal. O homem é o que o produz. Aí vem aqui, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre arbítrio. Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. Então, na verdade, se o homem utilizasse esses sentimentos de forma adequada, não haveria problema nenhum. Não haveria essa ideia de que o homem usou
de forma equivocada ou exagerada o seu orgulho, o seu egoísmo, ou o seu interesse, ou o seu instinto de conservação. Ele poderia ter refletido, pensado, ponderado, avaliado se aquela atitude não está exagerada, se ele não está exacerbando esse olhar para si em detrimento do outro. Como ele diz, o homem é que abusa. Se ele fosse mais comedido, as coisas não iriam acontecer dessa forma. Então ele diz aqui, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação, ele acaba tornando-se egoísta e extremamente orgulhoso. Então não podem os homens, vem aqui Kardec dizer, não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Enquanto eles procurarem esmagar-se mutuamente, não serão felizes de maneira nenhuma. Porque, na verdade, vamos pensar, vamos refletir, eu posso ser feliz, realmente feliz, à custa da felicidade dos outros, à custa do bem-estar dos outros, como diz aqui. Como é que nós vamos ser felizes esmagando os outros, vendo os nossos irmãos numa condição triste, inferior de sofrimento? Como é que eu posso estar sorrindo quando o meu irmão sofre, quando o meu irmão chora? Isso é possível? Isso é natural? Isso é lógico? Não, não é. Por isso que diz Kardec aqui, a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõem a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o orgulho e com o egoísmo. Enquanto nós realmente só pensarmos em nós, como é que eu vou conseguir abdicar pelo outro? Como é que eu vou conseguir olhar o outro? Como é que eu vou conseguir perceber as necessidades do outro? Meus amores, enquanto eu fico extremamente focada em mim, nos meus interesses, eu nem olho as pessoas, eu não olho nos olhos. Eu não sei se realmente aquela pessoa está bem ou se ela não está. Para que eu possa saber que uma pessoa não está bem, eu preciso olhá-la, percebê-la, examiná-la, perguntar, você está bem? Olhar muitas vezes e perceber que o sorriso dela não está tão bom, que a sua postura não está tão agradável. Aquilo ali são indícios de que aquela pessoa não está bem. Mas para isso, eu preciso deixar de olhar para mim, para o meu umbigo e olhar para o outro. É isso que ele está dizendo aqui. Para que se possa ter caridade e fraternidade, é preciso o quê? É preciso a abnegação. A abnegação é isso. É eu deixar de pensar em mim, renunciar um pouco a mim mesma pelo outro. E quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas deixam de reservar todo o seu tempo para si, para colocarem um pouquinho para o outro? Então ele diz, a abnegação, portanto, é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. E aí, ele vem ainda, continuando aqui no seu raciocínio, ele diz, é belo, sem dúvida, proclamar-se o reino da fraternidade, mas para que fazê-lo se uma causa destrutiva existe? Ele quer dizer, é muito válido nós estarmos proclamando a fraternidade, falando da fraternidade, incentivando a fraternidade. Aí ele diz, mas para que fazê-lo se tem uma causa que a destrói? Para que eu exaltar a fraternidade se eu sei que o orgulho e o egoísmo estão aí, muito fortes na sociedade, nos nossos corações, destruindo essa fraternidade que eu falo? Ou seja, não cabe aqui exaltar a fraternidade. Precisamos entender sobre a fraternidade, saber que precisamos buscá-la, mas precisamos, essencialmente, envidarmos todos os nossos esforços para destruirmos o egoísmo e o orgulho em nossos corações, que ainda realmente falam muito forte. Então ele diz, importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal. E qual é a raiz do mal? O orgulho e o egoísmo. Então, essa chaga sobre a qual deve concentrar-se
toda a atenção dos que desejem seriamente o bem da humanidade. É sobre essa chaga, orgulho e egoísmo, que nós devemos concentrar toda a nossa atenção, se é que nós desejamos realmente o bem da humanidade. Enquanto subsistir semelhante obstáculo, eles verão paralisados todos os seus esforços, não só por uma espécie de resistência de inércia, como também por uma força ativa que trabalhará incessantemente no sentido de destruir a obra que empreendam. Por isso que toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões sociais. Então vejam aqui, por isso que toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Ou seja, meus queridos amigos, enquanto nós não estivermos realmente focando no todo, enquanto nós estivermos única e exclusivamente focando em nós mesmos, a mudança não ocorre, a mudança não será visualizada como nós desejamos e como nós ansiamos. E vem realmente a doutrina espírita, mais uma vez, abrir os nossos olhos, mostrar para nós de modo muito claro que essa visão orgulhosa, egoísta, ela precisa ser alterada, ela precisa ser mudada. Nós precisamos entender, e é isso que ele vem nos colocar aqui, que, na verdade, todos nós somos iguais perante o Pai. Deus não criou nenhum melhor ou pior do que o outro. Deus não prestigiou um em detrimento dos outros. A lei de igualdade é também uma lei divina. Logo, todos nós somos iguais e estamos momentaneamente numa condição melhor ou menor ou pior por conta da nossa necessidade de aprendizado, por conta da nossa necessidade reencarnatória, mas não somos melhores do que ninguém. Então ele diz: dessas causas, portanto, a principal reside, evidentemente, na ideia falsa que o homem faz da sua natureza. Tudo isso, todo esse orgulho e egoísmo decorre dessa ideia falsa que o homem faz de si, achando-se melhor quando na verdade não é. Ele se crê mais do que é, diz aqui. E assim concentra na vida terrena todo o seu pensar, porque ele não entende, não sabe, não acredita na vida após a morte, na imortalidade da alma, nas experiências reencarnatórias, nada disso. Claro que ele vai concentrar toda a sua vida aqui. Tudo é para minha satisfação, para o meu desejo, para que eu possa ser feliz com o que o mundo pode me proporcionar. Então ele diz, nesse caso, todo o seu pensar vai ser para amealhar todos os gozos terrenos, sem escrúpulo, ele vai atropelar o seu semelhante, se este, de alguma forma, se mostra uma oposição. Se ele se opõe aos meus interesses, eu vou atropelá-lo sem escrúpulos para alcançar os meus objetivos. Aí ele diz, a fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. E aí a questão que ele coloca é, para que eu vou me impor sacrifícios? Com que finalidade? Se eu só tenho essa vida, para que ser mais ou menos fraterno se isso não vai interferir no amanhã? Não tem. A fraternidade, ela é um obstáculo aos meus interesses. Eu estou aqui para atender aos meus desejos. Então percebam que, de fato, o pensamento egoísta e orgulhoso, ele tem uma relação direta com o materialismo. Quanto mais materialista é a pessoa, mais orgulhosa e egoísta ela será. Quanto menos materialista, quanto mais espiritualizada é a criatura, mais fraterna e mais caridosa ela será. E é exatamente aqui que eu trago para vocês isso também. Aqui já colocamos, então vamos seguir. Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ver, como a do indivíduo que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má, e que sabe que, ao sair,
terá outra magnífica para o resto dos seus dias. Então é exatamente isso. Quem se identifica com a vida futura e que sabe que está aqui de forma momentânea, que na verdade aqui não vai ficar eternamente aqui na Terra, que vai ter outras experiências muito mais felizes no amanhã e que sabe que, na verdade, a vida na Terra é uma vida temporária, é uma vida que é importante para todos nós, traz aprendizado, traz orientações, mas não é a nossa verdadeira morada. A nossa verdadeira morada é a morada espiritual. Então, quem já tem essa ideia, não fica pensando, gastando as suas energias com o hoje. Está na Terra, está no mundo, mas não é do mundo. Trabalhe aqui, mas essencialmente busca a sua espiritualização, a conquista dos bens espirituais. Essa é a riqueza que nós devemos realmente lutar para conquistar. E quanto mais nós conquistarmos riquezas espirituais, virtudes espirituais, menos egoístas, menos orgulhosos nós seremos. Portanto, mais uma vez diz aqui então a nossa explicação aqui de Allan Kardec. Diz: sacrificar o homem um presente fugidio por um porvir duradouro. Quem tem esse entendimento do futuro, do amanhã, sacrifica um presente fugidio por um porvir duradouro. Os interesses mundanos passam a ser o acessório. E alguém duvida que os interesses daqui passam a ser acessórios, ou seja, nós nem gastamos mais as nossas energias, nossas preocupações com isso. Resolvemos, trabalhamos, mas não mais nos deixamos ser afligidos por essas situações. Nos desequilibramos hoje ainda muito, mas quanto mais espiritualizados nos tornamos, menos nos desequilibramos com as coisas do mundo material. Aí, continuando, a causa então do orgulho está na crença em que o homem se firma da sua superioridade individual. Ele está reafirmando essa ideia, nós já falamos sobre ela, então estou passando rapidamente. O homem orgulhoso, portanto, nada vê adiante de si, atrás de si, nem acima de si. Logo, o sentimento de personalidade sobrepuja e o orgulho fica sem contrapeso. O homem orgulhoso, então, nada vê adiante de si, atrás de si, nem acima de si. Ele é o maioral. Ele é tudo. Então, realmente, o orgulho fica sem contrapeso. E aí ele reafirma a importância da doutrina espírita. Crer em Deus e crer na vida futura é, conseguintemente, a primeira condição para moderar o orgulho. Crer em Deus e crer na vida futura. Mas aí ele diz, mas só crer na vida futura também não basta. Eu preciso e é necessário também ter uma ideia exata do passado, do presente. Por quê? Porque está tudo interligado. Eu não posso só acreditar no amanhã. Eu tenho que saber que o amanhã é uma consequência direta do hoje. E que eu faço hoje, que o meu hoje tem uma relação direta com o ontem, com o passado. Está tudo interligado, de modo que eu possa ter a consciência de que se eu acredito em Deus e quero um futuro melhor amanhã, eu preciso fazer com que o meu presente hoje, as minhas atitudes hoje, sejam construtivas, para que eu possa colher um amanhã mais feliz e que o sofrimento que eu estou vivenciando hoje tenha uma relação com o passado, mas que se eu resgatar esse passado e não cometer novos atos equivocados, eu vou ter uma vida muito mais feliz, muito mais fraterna, muito mais humana, caridosa. O orgulho e o egoísmo vão deixando de habitar o meu coração e eu vou me tornando uma pessoa realmente melhor. Por isso que diz então aqui também na nossa aula que para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, cumpre-se-lhe, prove que ele não é mais do que os outros e que estes são tanto quanto ele, que a igualdade é um fato e não apenas uma bela teoria filosófica, que estas verdades ressaltam da preexistência da alma e da reencarnação.
Ou seja, aquela ideia que nós já falamos de que ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos juntos para aprender, para evoluir, para crescermos, para nos amarmos como irmãos. Somos todos irmãos uns dos outros e precisamos o quanto antes nos enxergarmos assim, nos vermos desta forma, como verdadeiros irmãos, sem acharmos que de alguma forma estamos numa condição de superioridade. Portanto, diz aqui, sem a preexistência da alma, o homem é induzido a acreditar que Deus lhe conferiu vantagens excepcionais. E isso não acontece. E quando nós conhecemos sobre a imortalidade da alma, entendemos que todos fomos criados simples e ignorantes, perfectíveis, e que a depender do nosso livre-arbítrio, da utilização correta desse livre-arbítrio, vamos galgando situações e condições mais felizes, tudo fica mais fácil e vamos realmente limpando o nosso coração do orgulho e do egoísmo. Então diz aqui, deitar os olhos sobre o conjunto da vida do espírito, sobre o passado e sobre o futuro, faz com que, na verdade, o homem perceba as desigualdades sociais como decorrentes não de Deus, mas do homem, reconhece que Deus não concedeu nenhuma vantagem especial a qualquer de seus filhos, que somos todos iguais e que precisamos nos ver como tal. Então ele diz assim, o princípio da igualdade, portanto, é um princípio de justiça e uma lei da natureza, perante a qual cai o orgulho do privilégio. Então, o orgulho que faz com que determinadas pessoas se sintam melhores e mais privilegiadas do que outros, cai por terra. E é exatamente esse raciocínio, essa ideia que o Espiritismo vem nos trazer. Então, quando eu olhar o meu irmão com um olhar de superioridade, eu lembre, eu não sou melhor do que ele. Hoje eu posso me sentir ou ter um pouco mais de intelectualidade. Mas será que eu tenho de moralidade? Será que muitas vezes esse coração que está numa condição social menor não é, espiritualmente falando, muito além de mim? Porque talvez não tenha no coração dele o orgulho e o egoísmo que ainda tem no meu. E esse raciocínio, essa análise, esse pensamento nós temos que fazer sempre, porque é exatamente esse pensamento que vai tirar cada um de nós dessa condição de imperfeição e de estagnação que nós ainda estamos. E aí vamos realmente crescendo e evoluindo mais fortemente. Pois muito bem, então todos nós vamos caminhar para a fraternidade, para a caridade, que isso é algo realmente importante. Então, a partir desse olhar mais completo de tudo, o que vai acontecer? Anula-se a importância capital e ele percebe que, por si só, nada vale e nada é. Ou seja, a importância que ele dava a si mesmo acaba, certo? Percebe, então, que todos têm necessidades uns dos outros e que uns não são mais do que os outros. É um duplo golpe, portanto, no seu egoísmo e no seu orgulho. Não tenha dúvida que é um duplo golpe, porque para quem estava realmente só acostumado a fazer as suas coisas, a buscar os seus interesses, é um duro golpe, mas é necessário para que nós possamos crescer e evoluir. Então ele diz, é importante a fé, mas não essa fé cega, é importante essa fé inteligente. Ele diz aqui, fé inteligente, racional, que procura a claridade, que não procura as trevas, que entende, que intelectualiza, que examina, que observa com lógica tudo isso que foi trazido pela doutrina espírita e realmente nos ajuda, portanto, a caminhar. Nós temos os caminhos, graças à doutrina espírita, graças a Jesus, graças a tantos missionários que vieram à Terra, nos alertar sobre a necessidade de nós lutarmos, destruirmos o orgulho dentro dos nossos corações, o egoísmo e deixarmos que a fraternidade, o amor e a caridade preponderem. E é isso que ele diz aqui. Precisamos então dessa fé inteligente, racional, que procura a claridade e não as trevas, que rasga o véu dos mistérios e alarga o horizonte. Essa fé precisa ser uma fé robusta, tá? Que é exatamente o que nós estamos tentando fazer aqui. E fazemos de forma lógica e racional. Então, ele diz aqui, e aí ele vai finalizando já nas suas últimas considerações, dizendo,
Essa mudança não é brusca. Todos nós gostaríamos que fosse, gostaríamos de mudar o quanto antes, de extirparmos de nós esses sentimentos inferiores, mas a natureza é gradual. Então ele diz, buscar isso de forma abrupta, nós não vamos conseguir. Vamos precisar sim de tempo para assimilarmos as novas ideias. O Espiritismo nos traz as novas ideias, precisamos de tempo para assimilá-las e incorporá-las, internalizá-las em nossos corações. Mas ele finaliza dizendo, então, o Espiritismo é sim o mais poderoso elemento de moralização, exatamente porque muda as nossas concepções. Então ele diz, o que, porém, ele há produzido com relação a indivíduos constitui penhor do que produzirá um dia sobre as massas. A influência benéfica que hoje a doutrina espírita exerce sobre nós individualmente, mais à frente é um sinal, é um indício do que ele vai exercer sobre as massas. E aí, quando toda a sua influência estiver nas massas e as massas conseguirem racionalizar, pensar, ter essa fé robusta e inteligente, as mudanças naturalmente virão. Então ele diz, não lhe é possível arrancar de um só golpe as ervas daninhas. Ele dá a fé e a fé é a boa semente, mas mister se faz que ela tenha tempo de germinar e de frutificar. Razão porque nem todos os espíritas já são perfeitos. Nós estamos ainda nesse processo. Foram sementinhas jogadas dentro do nosso coração que estão sendo pouco a pouco germinadas, estão crescendo, estão realmente se desenvolvendo. Mas as mudanças virão e a sociedade vai mudar. Então, no finzinho, Kardec finaliza dizendo, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe estão prometidos na terra, aguardando os do céu. Ou seja, esse dia mais feliz do amanhã virá, com certeza virá. A nós compete o orar e vigiai, a nós compete saber cada vez mais um pouquinho, porque isso vai eliminando as nossas imperfeições, os nossos conceitos equivocados, vai abrindo a nossa mente e vai nos deixando mais ajustados com a lei e apropriados realmente para a mudança que precisamos empreender e que vamos empreender, certo? Meus queridos amigos, na próxima aula nós vamos estudar sobre liberdade, igualdade, fraternidade e sobre as aristocracias. O que será que Kardec vai trazer para nós nesse aprendizado? Com certeza, muita coisa boa, não tenhamos dúvidas. Meus amores, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.